Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ager, criado para você, corretor de seguros. Eu sou o Jader, diretor de atendimento e sucesso do cliente na Ager, e hoje estou com meu colega aqui de longa data, o Sérgio, que vai me ajudar a conduzir esse podcast. Sérgio, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Oi, pessoal. Sou o Sérgio, diretor comercial aqui na Ager, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, né, para todo corretor de seguros, que é a gestão da carteira, né? É tão importante quanto vender, né, é poder achar oportunidades e entender como vai funcionar a gestão da carteira para o corretor de seguros, né? E a gente está com uma convidada muito especial aqui, né, Jader? Apresenta ela para nós aí, ou chama ela para nós aí. É isso aí. Trouxemos uma pessoa já, uma cliente nossa também de longa data, 25 anos de corretora de seguros, especialista, eu acho, nesse assunto, em gestão de carteira, e acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui, muito rico para nós corretores. Adri, peço que tu se apresente um pouquinho. Adriana Colombo, 25 anos de corretor, como eu falei, especialista no assunto. Te apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da tua história, né, para depois a gente começar aqui. Bom, então, primeiro quero agradecer ao convite, né, Sérgio e Jader. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse assunto tão importante, né, para nós corretores de seguros, tão relevante para que a gente possa ter sucesso, né, nos nossos negócios. E falando um pouquinho, né, da minha história, assim, de como eu cheguei até aqui, né, eu comecei do cliente número 1, né, porque eu não tinha, diferente de alguns colegas, né, que tinha o pai que tinha corretora, ou trabalhava em banco, saiu do banco e fez a sua corretora. Eu, né, eu sou formada em química, sou técnica em química, então, enfim, o seguro apareceu, né, essa oportunidade para mim há 25 anos atrás, e eu agarrei e entendi que era para mim, né, porque eu adoro cuidar das pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, e trabalhar com proteção foi uma coisa que me chamou muita atenção e que, enfim, sou apaixonada pela minha profissão e faço com muito amor todos os dias o meu negócio e a minha empresa acontecer. Adri, eu lembro que em alguns momentos, já participei de alguns eventos contigo aí, tu comenta que não chegou nem a fazer o curso, né? Tu foi direto fazer a prova e tu estudou tudo em casa, né? Foi isso mesmo? Sim, na verdade, eu, né, na época que eu fiz, ou tu fazia o curso ou tu fazia a prova, né? E o curso era bem caro e os livros eram muito caros também. E eu não estava numa condição financeira muito favorável na época. E aí eu consegui os livros com a gerente do Banco do Brasil, que me atendia na época, junto com a minha mãe. E ela falou pra mim que já tinha tentado 3 vezes passar na prova e não conseguia, e ela tinha os livros pra mim emprestar. Então, eu me lembro que faltava pouco tempo quando eu consegui os livros, porque tu podia ir na biblioteca da Funenseg estudar os livros lá. Então, eu tava indo a Porto Alegre de tarde estudar nos livros da Funenseg. E daí, quando eu consegui os livros, que eram 18 livros, né, pra estudar, eu fiz um cronograma e botei na porta da minha geladeira e eu estudei muito, né? E daí eu consegui passar. O resultado foi esse. Foi em 99 isso, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena. E daí, então, eu comecei realmente do cliente número 1, né? E hoje a gente atende mais de 2.000 clientes. Né? Mas bonita história, Adri. Obrigada. Parabéns. Vamos lá, vamos puxar o assunto um pouquinho do podcast. E aí eu queria ouvir de ti. Por que é importante fazer gestão de carteira, né? E como que o corretor pode fazer isso, né? Como tu enxerga isso? O que é fazer gestão de carteira de verdade, né? E por que ele é importante? Eu acho assim, que em tudo na vida, né? Tu só consegue gerir alguma coisa, tu só consegue controlar alguma coisa se tu conhece aquilo, né? Então, a gente tem que conhecer. E a carteira dos meus clientes é como se fosse um filho pra mim, né? Assim, eu chego até a me arrepiar. Porque é o ativo mais importante da empresa, né? Então, assim, o que eu entendo, assim, e como eu comecei do cliente número 1, né? Parece que é o primeiro mês, era o recém-nascido, e aí ele foi encorpando, ele foi criando a sua história, né? Então, a minha carteira, depois de 25 anos, ela é como se fosse um filho. Todos os meus clientes juntos, eles formam um filho, né? Que amadureceu.
Então, assim, todo dia é um dia da gente ver, cuidar, né? Então, assim, vou trabalhar isso, esse tipo de cliente aqui não nos interessa, esse aqui interessa muito, então vamos trazer mais esse tipo de cliente. Então, assim, é um cuidado diário, assim como tu cuida do teu filho, né? Não adianta cuidar, mandar tomar banho uma vez, né? Por semana. Tem que ser todo dia, né? Todo dia a gente olha os temas, todo dia a gente... E é exatamente assim que eu cuido da minha carteira. É um cuidado diário, né? Claro que não eu sozinha, né? Hoje eu tenho um time de 7 pessoas que me ajuda, mas a minha, né? O que eu penso sobre isso, elas pensam igual, né? Então a gente, para poder alinhar as expectativas e tal, elas sabem, né? Como que a gente faz. Inclusive, elas me ajudam muito nisso também. Ó, Adri, esse cliente aqui, né? É assim, assim, assim. Esse aqui. E aí a gente vai cuidando, é um cuidado diário. Legal. Tu tinha comentado antes que tu tem hoje cerca de 2.000 clientes, né? Eu imagino que deva ter clientes de diversos segmentos e tudo mais. Como é que tu faz, Adri? Como é que o corretor pode fazer para segmentar esses clientes, né? De acordo com o perfil de cada um deles e classificar eles? E outra, tu tem um perfil de cliente ideal? Então, eu acho que isso é super importante, né? Porque se tu quer vender para todo tipo de cliente, tu vai acabar não vendendo para nenhum tipo. Eu acredito muito nisso, né? E aí, eu acho que dentro do contexto, assim, de corretor de seguros, né? A gente tem os produtos, né? E, na verdade, no meu caso, né? Não é um tipo de produto. Eu realmente elegi um tipo de cliente, né? Então, qual é o meu cliente ideal? É o cliente que valoriza um bom atendimento. Então, aquele cliente que tá focado só em preço, só em valor, e não vai... Porque tu nunca vai conseguir agradar ele, né? Porque se o que ele procura é preço, eu posso dar o melhor atendimento que eu puder, né? Junto com o meu time. No final, na renovação, ele vai cotar com outras várias empresas e vai acabar te trocando por R$50. Então, tudo que eu investi para poder dar um bom atendimento não vai fazer diferença para ele. Então, o meu cliente ideal, né, é o cliente que valoriza um bom atendimento. E não importa qual é o ramo. Pode ser em responsabilidade civil, pode ser em seguro-fiança, pode ser qualquer tipo de seguro, plano de saúde. Então, o seguro de automóvel, que é uma carteira que a gente trabalha bastante, né? Mas é o cliente que valoriza um bom atendimento. Porque a dor que eu resolvo para o cliente, além de oferecer proteção para aquilo que ele procura, é também ser bem atendido. Então, e eu acho que esse é a questão, né? Tu tem que eleger o teu cliente ideal. E tudo bem pro corretor que já trabalha numa outra linha, né? Porque tem mercado para todo. Ele também vai conseguir atender aquele cliente que tá buscando só preço. Porque daí ele não vai precisar investir em tanta equipe, né? Porque ele pode passar o telefone do 0800 para a seguradora, para o cliente ligar direto para a seguradora, enfim, né? E aí, por quê? Porque aquele cliente, ele não tá buscando atendimento, ele tá buscando preço. E aí, se o corretor deixar claro, ó, quando tiver um sinistro, tu vai ligar para esse número, quando tu precisar de uma assistência 24 horas, tu vai ligar para esse número e, sendo o combinado, não sai caro, né? Já o meu cliente, ele sabe que sempre que ele precisar, a qualquer hora, ele tem alguém para ligar e ele vai poder contar com o nosso atendimento. A gente às vezes conversa sobre isso lá dentro da Azure e a gente gosta de falar que o corretor ele não pode se resumir a um tirador de pedido. Exatamente. Né? Receber uma solicitação de seguro, faz a cotação e tira. Isso. Porque daí ele está se nivelando por baixo Isso. e ele tem que se diferenciar no serviço, como acho que tu colocou, se diferenciar no atendimento. E aí tu puxa esse assunto de atendimento, eu queria te perguntar sobre o relacionamento que tu tem com esses clientes, né? Para que tu consiga manter uma boa taxa de renovação, para que tu consiga manter um vínculo bom com eles. Se tu tem uma estratégia para manter esse relacionamento ativo, para conseguir conquistar a confiança deles e ter eles por muitos anos, né? Sim. Assim, ó, na verdade, eu acho que não só no meu ramo, qualquer outro ramo, né? Vocês também vendem serviço, né? E diferente, por exemplo, de um mercado, de um varejo que tu vai ali comprar uma garrafa de água, né? Então, a garrafa de água que tu compra no mercado X é a mesma garrafa de água que tu compra no mercado Y, né?
ok, tu vai ter ali o atendimento do caixa, enfim, mas a água é a mesma, né? Então, mas o que eu vejo no nosso caso, assim, é que eu acho que serve para todos os anos ter que ser diferente. Tem que ser diferente, porque se tu não for diferente, tu vai entrar na mesma... Tu vai entrar na vala comum. Então, assim, o que eu... Isso aí faz até... não faz muito tempo que eu implementei, né? Eu acho que a gente tem que ser diferente no primeiro momento que o cliente já entra em contato contigo, né? Porque, assim, se tu tá renovando o teu seguro, o que tu faz? Tu pega e tu manda a tua apólice atual para um corretor que tu tá pedindo uma cotação. A gente já é diferente daquele primeiro momento, porque antes da gente passar qualquer coisa, a gente faz boas perguntas. Então, você fazendo boas perguntas, né? E inclusive, a gente combina isso com o cliente. A gente avisa ele que a gente vai fazer algumas perguntas para poder passar uma cotação que seja mais adequada para ele. Não quer dizer que aquele que ele tá no momento não seja, mas assim, porque daí a gente já começa a ser diferente no início. E daí tu já começa... O cara disse, poxa, ninguém me perguntou, ninguém falou isso. Porque o mais fácil é tu me mandar a tua apólice, eu olhar exatamente o que tu tem e te passar um valor mais barato do que tu já tem. Que é o rouba-monte, né? Sim. Um corretor fica fazendo isso. Então, a gente sendo diferente desde o início, a gente já vai criando um relacionamento. Porque daí a pessoa... Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Todo mundo tem carro reserva na apólice. Todo mundo tem, né? A maioria tem, porque daí tu pega e bota 15 dias. Mas será que todo mundo precisa? Eu não tenho carro reserva na minha apólice. Carro reserva de 800 quilômetros. Não, eu tô dizendo carro... não tô falando guincho, tô falando carro reserva. Mas assim, eu não tenho, porque eu tenho 2 carros. Então, é 200 e poucos reais, mas eu não vou usar, entendeu? Tipo assim, eu tenho um outro carro, meu marido tem um carro dele, a gente não vai ficar mal 15 dias por causa... Então, daqui a pouco, o cliente tá pagando 200 e poucos reais, que ele pode, de repente, melhorar a cobertura de vidros dele e tira o carro reserva. Então, a gente conversa com o cliente sobre o carro reserva. O senhor realmente precisa de carro reserva? E, sim, preciso. 15 dias é suficiente, porque, às vezes, um conserto demora 30 dias, né? Então, cada ponto a gente conversa. Então, quando tu entende realmente a necessidade do cliente, tu já começa a ser diferente logo na contratação. E daí, na hora de fechar, ele vai levar em consideração toda essa conversa que tu teve antes. Isso já acaba fidelizando, porque tu tá sendo diferente, tu tá te preocupando com as necessidades dele. E a gente consegue mudar muitas apólices para adequar à realidade do cliente. E via de regra, né, Adri, o cliente, o segurado, ele não conhece aquilo que ele está contratando. Exatamente. Tem que ser, acho que essa questão de fazer perguntas, entender a realidade dele, para conseguir oferecer o produto que mais se adequa à necessidade dele, é primordial para o corretor. Exatamente. Né? O cliente, quando ele procura um corretor, muitas vezes ele quer o seguro mais barato, né? Ele quer o seguro que... Mas ele não sabe exatamente o que ele precisa. Exatamente. E eu acho que essa relação aí é fundamental, né? E eu tenho, assim, eu tenho um mentor para cada tipo de assunto, assim, uma pessoa que eu elejo, esse é o meu guru para essa coisa. E eu tenho um mentor, assim, que eu gosto muito dele, que é na parte de atendimento, né? Inclusive é um gaúcho aqui, posso falar o nome dele, né? Claro. Que é o Eduardo Teva, virou meu amigo, né? A gente troca muita ideia, enfim. E é sobre isso, né? Ele fala muito sobre isso, que fazer boas perguntas, entender a necessidade do cliente, porque existem várias pesquisas que falam que todo cliente está disposto a pagar um pouco a mais para ser bem atendido. E eu sou essa pessoa, entende? Então, eu acho que... E aí começa já na contratação, né? Porque tu vai entender a necessidade e vai passar uma coisa mais adequada, né? E nem só para aquele seguro, né? Tu tá fazendo aquelas perguntas para oferecer aquele seguro que naquele momento ele tá procurando, mas tu entendendo a vida dele, a necessidade dele, já vai te dar insights para oferecer outros seguros depois para ele, né? Então, assim, tudo isso a gente anota no sistema, né? Tem um filho, né? Enfim, então a gente já sabe que ele tem um filho, a gente sabe... Tudo isso a gente vai anotando para uma prospecção futura. Tu comentou agora, né, quando tu falou do Eduardo Teva, tu falou assim, eu sou esse, né? Eu sou esse tipo de se diferenciar com atendimento, de buscar esse tipo de corretor.
Dá pra ver quando tu pensa na tua gestão de carteira e quando tu pensa na tua corretora, na tua equipe, o trabalho que tu montou, tu tem um propósito. Tu tem um foco de que tipo de corretora tu quer ser. Né? É isso que talvez tu recomenda também pros nossos clientes, né? Estabelecer um foco, um segmento, um lugar onde ele deseja estar e colocar a corretora naquele rumo. Exatamente. Eu acho que daí, porque assim, ó, sempre quando a gente vai discutir alguma coisa, né, reunião comercial, reunião de alinhamento, reunião, né, e gente, eu sou uma pequena empresa, né, eu sou uma pequena empresa, né, só que eu acho que desde o início, não importa se tu tem 5 clientes, 10 clientes, 20 clientes, 100 clientes, né, eu comecei, né, inclusive vocês estiveram na minha comemoração de 25 anos, e eu comecei anotando a minha primeira venda num caderno, ali que eu controlava as parcelas e tudo mais. Então, não importa o tamanho da sua carteira. Você pode ter uma empresa com poucos clientes, mas a sua mentalidade, ela tem que ser de uma empresa grande, né? Porque é muito mais fácil depois tu conseguir adequar a tua mentalidade para aquilo. Então, assim, quando eu falo em fazer reunião de alinhamento, se tu tá começando agora e é só tu e mais uma funcionária, faça reunião de alinhamento com essa pessoa, entende? Porque daí vocês vão estar trabalhando. Então, o meu time todo sabe aonde a gente quer chegar e qual dor a gente quer resolver, entende? Então, por isso que quando a gente tem um cliente que a gente entende que a gente não vai conseguir suprir as expectativas dele, né? Elas mesmas já sentem, né, que não vai dar. Claro que nenhuma delas tem né, autonomia para poder falar alguma coisa ou, tipo, encerrar o relacionamento com o cliente. É sempre comigo. Mas elas já sabem que tem um ruído ali que não combina com o nosso perfil. Então, sempre trabalhar, né, com a expectativa. Tanto nossa, né, porque eu acho que, na verdade, não é uma via só, né? O cliente tem que querer ser cliente daquela empresa, né? Eu acho que é o contrário também. Nós também queremos que aquela pessoa seja o nosso cliente e manter, né? Porque tem que ser bom para os dois lados, né? Legal. Adri, em relação a ferramentas, tá? Tu acompanha a jornada do teu cliente, né? E tu utiliza algumas ferramentas para fazer isso, né? E promover, obviamente, up e cross-sell. Se a gente olhar para 25 anos atrás, né, Adri? Não existia nem telefone celular naquela época ainda. Então, muito provavelmente, era telefone, né? O contato com o teu cliente era o telefone, se encaminhava toda a negociação por ali, ou muitas vezes a visita, o cliente ia até o teu escritório para fechar o negócio. Com certeza. E de lá para cá, muita coisa mudou, vários canais, WhatsApp, e-mail, rede social, enfim. Como é que tu administra essa questão de ferramentas para a jornada do teu cliente hoje? Então, e aí você falando, né, que quando a gente começou, eu anotava meus clientes num caderno. Então, eu acho que hoje, né, tá muito mais fácil, entende? Só que tem muita informação, e às vezes muita informação acaba assustando, né? Só que eu acho que o que eu poderia dizer para os meus colegas, né, é que a gente não tem que se assustar, a gente tem que aproveitar, a gente tem que surfar essa onda e aproveitar as oportunidades que tantas ferramentas que hoje existem, né, pode nos ajudar e fazer nós gerar mais vendas e prospectar clientes e novos negócios. Então, eu tenho, né, eu acho que fundamental, número 1 da vida, né, do corretor é ter um sistema de gestão, né, bem estruturado, com muitas ferramentas, né. O meu sistema de gestão, que é a Azure, então, assim, eu uso muito o sistema e assim, uso a totalidade do sistema, porque eu acho que tem muito corretor que não conhece todo o sistema, todas as coisas, né, que existem, né. Então, a gestão da carteira de renovação, eu uso a central de negócios, né, inclusive eu sei que muitos corretores não usam, né, mas é fantástico, né. Então, eu uso ali, eu uso também para poder prospectar novos clientes, então ele vira um CRM, né. Eu tenho um sistema hoje que gerencia todo o meu WhatsApp hoje, ele tá num único número, né? Então a gente fala
num único número com todos os clientes e todos os atendentes e fica o nome de cada um que tá falando. E o histórico, né? E todo o histórico, isso é fantástico, porque antes a gente tinha, cada um tinha um smartphone, daí era backup, era o celular que estragava, agora eu não me preocupo mais com backup, então é importante. E dentro desse sistema a gente consegue colocar tags, né? Por exemplo, que ele é cliente de automóvel e ainda não é de residencial, então até para quem está renovando saber disso e poder prospectar, né? Então a gente usa isso também, que no fim esse sistema ele acabou virando um CRM, porque a gente consegue fazer um funil de vendas dentro desse sistema, então eu indico muito, porque senão tu acaba tendo muitas ferramentas, tu tem o WhatsApp, tu tem o gestão, tu tem o CRM, é muita coisa, então eu tô usando ele como CRM também. E assim, o que eu acho bem importante também é informação. Então, hoje, cada cliente nosso, lá na aba do cliente, né, a gente coloca muita informação. Então, assim, quem atendeu um sinistro, fala ali como que aquele cliente se comportou no sinistro, né? Então, assim, para quem for renovar o seguro, já saber, né? Vamos trocar ele de seguradora, já que ele não gostou daquela seguradora, enfim, vamos seguir com esse cliente, né? Porque tem muito essa questão também do custo por cliente, né? Então, assim, se é um cliente que não valoriza o nosso atendimento, né? E, enfim, não tá satisfeito, porque tem um eterno insatisfeito, né? Por mais que a gente faça, por mais que a gente esmere, enfim, é um cliente que demanda muita energia, né? E aí acaba, consumindo, né, a própria energia da gente como profissional também, do time e tudo mais. E aí a gente, né, tu tendo as informações ali no sistema, o comercial que tá lidando com aquela negociação na renovação vai decidir em qual seguradora colocar, enfim, e se vai renovar ou não, enfim, é isso. Então eu acho informação nunca é demais, né? Informação, sabe? Informação. E daí, sem informação tu não consegue seguir, né? Tu não consegue gerir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que muita informação e mais importante que tudo, assim, tá sempre alinhado. Se você tem mais pessoas trabalhando, né? Que todo mundo esteja alinhado no mesmo tom, naquele objetivo, né? Para poder a carteira se perpetuar e cada vez crescer mais. Perfeito. Tu falou antes sobre o perfil da tua corretora, como é que tu moldou e construiu tudo isso, Adri. E acredito também que tu tem um perfil de cliente, né? Que se adapta ao atendimento que tu dá, à qualidade do serviço que tu dá. E aí a minha pergunta aqui é se de vez em quando tu não tem que fazer uma seleção de clientes, né? Ou até descartar algum cliente, né? Ou entender, ó, cara, né, vou ter que te dizer que tu não tem o nosso perfil, acho que não tá funcionando direito aqui o nosso relacionamento. Sim. Isso acontece? É bem difícil, né? Porque eu, assim, pra demitir um cliente é bem difícil. E pra mim é difícil também. Eu vou te dizer que não faz muito tempo que foi assim, ó. Eu tenho muito problema em dizer não. Falar não pras pessoas, né? Mas, enfim, depois dos 50, né? Eu já passei dos 50, então a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que tem que ser bom para os dois lados também. Porque nessa questão, assim, de querer sempre só entregar, né? Eu sempre pensava sempre no cliente. Mesmo sendo aquele cliente que, né, enfim, demanda e tudo mais. Só que, de uns tempos pra cá, eu comecei até demitir os clientes. Porque realmente não... Até que quando é só com a gente, né? A gente mata no peito. Só que daí quando tu tem mais pessoas trabalhando contigo, e daí é um cliente que se passou com alguém do teu time, foi grosseiro, ou tipo... Tudo que é coisa, né, que acontece. Daí a gente já coloca um bilhetinho ali na renovação, e aí a gente... É óbvio que a gente não vai falar, olha, eu não vou renovar o seu seguro, enfim, né? Mas a gente, sei lá, passa alguma seguradora, né, que na verdade tem algumas seguradoras com algumas limitações de tempo, né, e a gente tem seguradoras que são mais rápidas, né, para atender e tudo mais, mas cobram por isso. Então, se aquela seguradora a gente atende que vai ser mais ágil para poder
atender a rapidez que ele quer ser atendido e tudo mais, a gente passa só aquela seguradora top, prêmio, e diz, é esse aqui que pode te atender. E às vezes o valor é um pouco maior e ele resolve procurar uma outra alternativa, né? Mas, enfim, é isso. Porque eu acho que o que mais, assim, nos faz... Mais do que essa questão de demanda de energia e tudo mais, eu acho que eu vou mais pela questão do respeito, assim, do decoro com a gente, que aí não tem nada que faça a gente manter a pessoa, né, como cliente. Nada paga, né, um cliente que não tem empatia, postura e tudo mais. Sem dúvida. Adri, lá atrás, a gente volta um pouquinho no tempo também, eu acho que até comentei antes que há 25 anos não tinha celular, eu acho que eu me passei um pouco, né? Acho que celular já tinha, não tinha smartphone ainda. Não tinha smartphone. Mas enfim, lá no início, quem cuidava da tua carteira era tu mesmo. Eu né? mesmo. À medida em que tu foi crescendo, tu vai agregando pessoas, tu vai delegando algumas coisas, eu sei que tu é multitarefa, depois eu acho que tu vai comentar um pouco sobre isso. Mas assim, à medida que tu vai crescendo na corretora, tu vai precisando que outras pessoas promovam o mesmo atendimento que tu costuma fazer, né? E como é que tu treina o teu time, tu desenvolve as pessoas, como é que tu faz isso? Até tu comentou que as meninas estavam bem ansiosas, né, pra te ver aqui, queria que fosse ao vivo, vão ter que esperar um pouquinho, né? Sim. Então, eu acho que esse é um outro desafio, né? Esse é um outro desafio, porque... no meu caso, assim, que o meu cliente ideal é o cliente que valoriza o atendimento. Então, a minha preocupação sempre foi que os meus primeiros clientes que estão comigo lá desde o início, que era eu que atendia em todos os aspectos. Eu contratava, eu fazia a contratação, eu fazia a gestão das parcelas, eu fazia... No sinistro era eu que atendia. Então, esse cliente que começou comigo lá 25 anos atrás, hoje... Tem alguns que eu atendo, eu tenho uma carteira que é minha, né, mas tem alguns que eu já não atendo mais. Então, a minha preocupação é que o Jader que fez comigo o seguro lá em 2001 continue sendo atendido como ele era quando ele falava comigo. Então, essa sempre foi a minha preocupação, né. E aí, esse é um desafio, né. O desafio hoje, eu acho que de todo empreendedor, de todo empresário é gerir pessoas, né? Gerir o time, vender a ideia, né? E eu, durante muito tempo, né, eu entendi que o teu colaborador tem que vestir a camisa da empresa. E hoje eu entendi que ninguém veste a camisa de empresa nenhuma, né? A pessoa tem que vestir a sua própria camisa, né? Então, assim, o que eu entendo? Que a corretora tem que ser um meio para aquela pessoa alcançar os objetivos dela. Legal. Entendeu? Então, assim, por isso que eu trabalho muito com metas, né? Legal. E comemorações. A gente comemora cada seguro novo vendido, a gente comemora. Eu elogio muito os meus funcionários, porque o meu time é demais, sabe? E isso foi uma construção, e uma construção que é a mesma coisa que a carteira de clientes, porque tem uma coisa que pra mim é premissa, né? O meu cliente tem que ser bem atendido, enfim, mas assim, pra mim não faz sentido eu chegar para as minhas funcionárias e dizer, vocês têm que atender bem o cliente, vocês têm que fazer, nós temos que encantar o cliente, o cliente tem que sair daqui encantado. Não faz sentido pra mim dizer pra minha funcionária, pra minha colaboradora e não tratar ela bem também, entende? E não é tratar bem, porque eu acho que é uma questão de expectativas, né? Ela tá ali buscando alguma coisa e eu tô esperando alguma coisa delas também. Então, quando isso se encontra, né? Quando dá um match, né? Eu acho que a coisa funciona muito bem, né? Então, eu valorizo muito o meu time, muito mesmo. E o que acontece quando tem alguém que tá ali e tá desfocando, tá dando um ruído, tipo assim, né? Já a própria pessoa já não consegue né? Já tive N oportunidades que isso aconteceu, né? Então, assim, por exemplo, se o cliente tá ali na fila do atendimento, né? Que a gente diz no máximo 1 minuto esperando ali na fila do atendimento. Cara, se é pra uma pessoa e a pessoa tá atendendo, a outra já vai e já atende. Olha,
com a minha colega, mas ela em seguidinha ela já vai te atender. Então é uma ajudando a outra, enfim. Por quê? Porque todas têm o mesmo objetivo, né? Então, como que eu faço isso, né? Eu faço isso porque elas, né? Eu falo muito com o pessoal de seguradora, né? Porque eu tenho um relacionamento excelente com as companhias de seguro, né? Nossa, uma gratidão imensa, assim, pelo relacionamento que eu construí com as seguradoras nesses anos, nos 25 anos. Mas eu sou bem chata, sabe? Eu sou bem chata e eles sabem disso, né? Se eles estiverem ouvindo, eles vão saber, né? Que eu sou chata, tipo assim, se eu acho que o meu cliente tem direito, eu vou atrás, eu não desisto. E elas são todas iguais a mim. Elas são tudo minhas crias. Elas são chata igual, entendeu? E elas são... Elas falam que são as colombetes, né? Então, assim, elas são igual. Então, por quê? Porque a gente tá em sintonia naquilo que a gente quer, né? Naquilo que é o nosso objetivo, que é atender o meu cliente, defender os direitos dele e ir atrás do que o cliente está procurando. E também, se a gente entende que o cliente não tem razão, a gente também joga a toalha. No momento que a gente entendeu que o cliente não tem razão também, a gente joga a toalha porque a gente também é parceiro da seguradora, né? A gente entende os dois lados, né? Então, eu acho que é por isso que a gente consegue manter uma parceria ótima, né? Tanto com a seguradora quanto com o cliente. Por isso que o meu logo, né? São 3 elos, né? Nós no meio e a seguradora de um lado e o cliente do outro. Que legal. Nós temos um roteirinho aqui, né? Uma colinha. Mas uma coisa que foge um pouquinho do roteiro aqui. Eu sei que tu tem uma altíssima reputação nas redes sociais aí, no Google e tal. Uma alta taxa de renovação também. Tu já falou muito do atendimento. Mas tem algum segredinho a mais aí que tu pode comentar com a gente aqui, com quem tá nos vendo? Ou tem alguma coisa aí que fica nos bastidores? De segredinho, tipo... que eu lembro, eu não sei se pode falar, tá? Pode Mas falar. eu lembro que tu tinha comentado uma vez com a gente, que inclusive a gente copiou isso, tá? Que sempre quando tu atendia bem um cliente, tu pedia pra ele fazer uma avaliação positiva com certeza. Na rede social. Isso continua? Eu me lembro quando eu falei isso. Eu me lembro quando a gente conversou sobre isso, né? Isso aí. Então, porque na verdade, tudo isso, assim, né? Esse meu movimento das redes sociais e do marketing digital, isso veio depois da pandemia ali. Na pandemia, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque a gente acabou tendo alguns cancelamentos e tal, coisa que nunca tinha acontecido, né? E aí, eu literalmente tive que sair da minha zona de conforto, né? E aí, eu tinha uma agência que cuidava das redes sociais pra mim, mas eu nunca tinha gerado um lead, um único lead, né? E aí, enfim, me disseram que era o tal do algoritmo do Facebook. E aí, fala difícil, assim, né? Já pra gente não ter medo de aprender, né? E hoje, né, eu também tenho um mentor, né, do marketing digital, que é o Eduardo Cortez, aprendi muito com ele, né? E aí, eu aprendi muito sobre isso e todo dia tô aprendendo, porque agora isso tá uma loucura, né? Então... e aí, então, uma das coisas, né, eu tenho várias vertentes, né, para captar leads, para, enfim, mas um deles, né, as avaliações no Google. Então, as avaliações no Google, elas são, a gente, né, tem meta lá na corretora, né, de pedir avaliação para os clientes e conseguir as avaliações. Então, o meu time, a gente tem várias metas ali para poder fazer uma comemoração no final do mês, e uma delas é as avaliações do Google. Então, agora a gente está comemorando 1000 avaliações no Google, né? E 5 estrelas, nós somos 5 estrelas, né? Então... Isso é difícil. a gente... E é uma construção, é o dia a dia. É o dia a dia, é o que a gente tem que virar rotina, né? Outra coisa que a gente faz muito, né, é indicação, né? Então, a gente... Eu ia até te perguntar isso, Adri. A gente tá indo pro fim aqui, né, da nosso bate-papo. E eu ia te perguntar se tu tem algum recado pra dar, alguma dica para que tu possa dar para quem tá nos assistindo,
né? Que é uma prática lá da Adriana Colombo, corretora de seguros, e que tu quer comentar aí com a gente também, antes de a gente encerrar aí. Então, na verdade, eu poderia ficar falando horas aqui, né? Tem muita coisa que eu faço, né? Eu acho que essa era digital não tem como voltar atrás, né? É a mesma coisa que tu ficar reclamando que tu quer andar de táxi. Entende? Não existe, a gente só tem que seguir em frente e surfar essa onda, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, e as oportunidades estão aí, né? Então tem N coisas que a gente pode fazer, né? Indicações do Google, as avaliações do Google é uma. Eu acho que o cliente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar recebendo muita mensagem o tempo todo, de me oferecendo coisa. Então, assim, eu acho que tu é muito... tu faz muito aquilo que tu não gosta. Tipo assim, aquilo que tu aceitaria, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto que fique me mandando muita mensagem. Mas, assim, eu acho que em cada oportunidade que a gente conversa com o cliente, o mínimo é o cliente saber que tu trabalha com aquele produto. Então, por exemplo, assim, eu fechei tu me indicou, eu acabei de fazer um seguro novo pra ti, de automóvel, porque o teu amigo fez seguro de automóvel, então ele te indicou. Depois que eu terminei de negociar contigo, já tá tudo certo, a tua pólice emitiu, te mandei a pólice, tudo, o que eu faço? Jade, aproveito pra te contar que além de seguro de automóvel, eu trabalho com todos os tipos de produtos de seguros e financeiro, e daí eu mando a lista. Até cartão de crédito, financiamento. E aí a pessoa diz, então pelo menos ele ficou sabendo. Aí nesse momento eu também digo que se ele gostou, né, que seria uma oportunidade de ele me avaliar, se ele gostou do meu atendimento, né, como foi, a gente sempre coloca assim, puder dizer como foi a tua experiência de contratar o seguro com a gente. E não só avaliar, porque senão ele bota 5 estrelas e não escreve nada. Como foi a sua experiência, né, de contratar o seguro pra gente, ou se já é um cliente que tá renovando, como tem sido a sua experiência em ser nosso cliente. Então, o pessoal, tu pode ver que nas minhas avaliações tem muito texto, porque a gente pede. E isso é importante, porque tu tem que conversar com o cliente, né? Tu tem que pedir o que tu quer que ele faça, porque às vezes tu não pede, tu só manda lá o link e não dá o call to action, né? E outra coisa também, e aí a gente também pede indicação, né? Se puder nos indicar para os seus amigos e familiares, será um prazer em atendê-los. Então, a gente fomenta a indicação, né? A gente, que é o boca a boca 2.0, que eu também tenho um mentor que me ensinou tudo sobre isso, né? E é o boca a boca 2.0, porque o boca a boca já existe, né? Mas tu tem que incentivar, né? Agora mesmo eu tô com uma campanha que eu divulguei nas redes sociais e também mandei por e-mail. O cliente que indicar um amigo para fazer um seguro de automóvel vai ganhar um ingresso no cinema mais pipoca, né? Legal. Então, de vez em quando eu faço umas coisas assim, né, pra gente fechar mais negócios e tal. Mas tem muita coisa, né? Inclusive eu tenho uma mentoria para corretores de seguro, né? Nossa. Eu ia dizer, para essas e mais dicas, mentoria da Adri. Porque eu entendo que os meus colegas, eles não são meus concorrentes, né? Então, por isso que eu, né, tô trabalhando também, faço mentoria para corretores de seguro, e diferente, assim, não é um curso, né? Porque cada corretor tem uma realidade diferente, e aí eu vou entender, e aí o que eu tô fazendo eu vou dividir com esse meu colega, né? Da forma que eu posso ajudar ele. Então, tá bem legal também, tô gostando bastante. É uma outra vibe, mas é bem legal. Que legal. Quem quiser contratar a tua mentoria, como é que faz? No meu Instagram ali tem todos os contatos ali, pode me procurar por ali, ou Adriana Colombo Seguros, o meu @. Que legal. Vamos lá, então, encerrando, né, depois de tanta coisa legal que a gente ouviu, de tanta dica, de tanta coisa prática, né, que uma corretora pode fazer para continuar crescendo, para gerir melhor sua carteira. Só tenho a agradecer a Adri, né, que papo bacana, que papo rico, né, cheio de informação. Quem foi esperto aí, pega a dica, né? Acho que ela tem muita experiência, muita coisa para passar. Quem quiser saber mais, se aprofundar, procura ela para perguntar. Se inscreve na mentoria, participa. Eu acho que a gente foi muito legal hoje, foi muito útil toda essa conversa aqui.
é bem interessante. Então, obrigado, Adri, pela participação, né? E espero que a gente possa fazer isso mais vezes e trazer mais coisas. Mas foi excelente o conteúdo, muito legal. Eu que agradeço. Obrigado, deixa eu, né, encerrando também. Muito obrigado pelo bate-papo, é sempre um prazer te ouvir, é sempre um prazer te encontrar nos corredores dos Conex da vida, dos Brasil da vida, e trocar essa experiência contigo é sempre muito enriquecedor, né? Não é à toa que a gente te trouxe aqui também, né? Sabendo toda a tua experiência, toda a tua trajetória. Então, que bom que a gente conseguiu te trazer aqui e trocar essa experiência. E eu acho que tem muita coisa que a gente não debateu aqui, né? Não conversou aqui e que tu poderia agregar também. Então, pessoal que quer conhecer aí a mentoria da Adri, né? Fica à vontade. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, né? Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? E por toda a trajetória de vocês, o trabalho e tudo mais, né? E é sempre um prazer estar com vocês também, né? E vocês tinham me pedido, né? Uma dica, enfim, né? Eu acho que essa questão do propósito, né? Porque todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer rentabilizar, todo mundo... Isso aí é todo mundo, né? Só que eu acho que isso tem que ser o final, né? Eu acho que a gente ter um propósito, saber por que tu tá trabalhando com aquilo, né? A Ager tem um propósito, né? E é por isso que eu tô aqui, né? Vocês conquistaram isso. E o corretor de seguros, ele tem que ter o propósito, né? O meu é ajudar as pessoas a proteger, né? O seu patrimônio, a sua vida, de uma forma que ele seja bem atendido, né? Enfim. E aí, quando tu foca no propósito, o resultado sempre vem, né? Porque... É uma coisa que é feita com amor, é uma coisa que é feita com cuidado, e aí depois a gente é só colher os resultados. Pra mim, estar aqui hoje com vocês, tá colhendo esse resultado também. Porque se não fosse os meus clientes, o meu atendimento e o meu propósito, eu não estaria aqui. Então, gente, de verdade, obrigado de coração. Muito legal. Então, encerramos aqui mais um Papo para Corretor, né? Nessa nova temporada. Um episódio super especial aí, e até a próxima, pessoal.